Bom, para dar sequência ao assunto de conflitos do mundo islâmico, vamos tratar agora de dois tópicos. Um deles, a invasão soviética no Afeganistão e também a guerra entre o Irã e o Iraque. Pois bem, então essa invasão soviética no Afeganistão é uma consequência direta da Revolução Fundamentalista no Irã, que abriu caminho para a União Soviética, que sempre tinha a intenção de expandir o seu domínio sobre a região da Ásia Ocidental, Ásia Meridional. Então a União Soviética sempre tinha um desejo de encontrar uma saída para o Oceano Índico, coisa que a fronteira terrestre impedia. Então o Afeganistão e o Paquistão faziam parte digamos assim, do interesse da União Soviética. Então, entre 1979 e 1989, a União Soviética invade o Afeganistão para tentar controlar o país, para tentar manter um governo pró-União Soviética no Afeganistão. Por quê? Houve a cisão entre Irã e Estados Unidos, a crise diplomática. A União Soviética aproveita para ampliar sua influência. Por que não fazia antes? Porque antes o Irã era um forte aliado dos Estados Unidos, que dificultaria as coisas para a União Soviética na região. Então o Irã serviria de uma espécie de ponta de lança dos Estados Unidos contra a União Soviética. Como agora não existe mais esse aliado dos Estados Unidos, o Irã não é mais uma ameaça para a União Soviética e eles invadem o Afeganistão. Mas os Estados Unidos, apesar de não contar mais com o Irã, vai incentivar jovens muçulmanos a lutarem contra os chamados infiéis soviéticos. Eles vão convencer os jovens muçulmanos que um país muçulmano, o Afeganistão, está sendo invadido por infiéis. Então forma-se uma espécie de um exército treinado pela CIA. Esse exército é chamado de Mujahideen. Então eles começam a criar esse fanatismo religioso em vários jovens muçulmanos. Você tem que dar a sua vida por uma causa, pela causa religiosa. Esse exército Mujahideen recebeu treinamento da CIA e um dos mais famosos Mujahideen da história é o senhor Osama Bin Laden, que nos anos 80 lutou contra a União Soviética. Ele foi treinado pela CIA. Bom, lembrar quem que é Osama Bin Laden. É um terrorista internacional que anos mais tarde vai cometer um atentado contra os Estados Unidos, o ataque contra as Torres Gêmeas, né, em Nova York, no World Trade Center. Bom, então a União Soviética invadiu o Afeganistão, mas ficou durante 10 anos tentando combater os Mujahideens. Os Mujahideens acabaram vencendo a União Soviética porque ela anuncia a sua retirada em 1989. Portanto, foi uma derrota de um poderoso exército soviético. E aí, quando a União Soviética se retira, os Mujahideens começam a lutar entre eles para ver quem que vai passar a ter o controle do país. E dentre os vários grupos Mujahideens, porque vieram jovens do mundo inteiro, haviam afegãos lutando, logicamente, mas o próprio Osama Bin Laden ele era da Arábia Saudita. Então vieram de várias nações árabes e muçulmanas, como Jordânia, Líbano, Egito. E o grupo que acaba tomando o controle do país é chamado de Talibã. Em 1996, o Talibã passa a ter o controle do Afeganistão. E eles implantam um regime fundamentalista até mais radical do que aquele que existe no Irã, impondo às mulheres o uso da veste, da chamada burca, que cobre todo o corpo da mulher. E aqui tem uma cena que é extraída de um filme, em que retrata, tá certo, a crueldade feita com algumas mulheres que acabam sendo apedrejadas por ter sido condenada por alguma coisa qualquer. Geralmente o adultério é condenado com apedrejamento, que é uma tremenda de uma desumanidade. Enfim, o fato é que a União Soviética tentou controlar esse país, não conseguiu e como consequência tornou o Afeganistão um país extremamente radical muçulmano. E os Estados Unidos teve também a sua parcela nessa situação, porque ele criou essa onda, tá certo, de fanatismo religioso quando incentiva jovens a incorporar o exército dos Mujahideens. Bom, mas a situação na região ela é conflituosa por quê?
Como o Irã não era mais aliado dos Estados Unidos, os Estados Unidos da América vai encontrar um outro aliado na região, que é o Iraque, e vai estimular o então presidente do Iraque, na época, um cara chamado Saddam Hussein, tá certo? Então, qual era a intenção americana? Era prejudicar a sucesso, impedir o sucesso da revolução fundamentalista no Irã. Então eles encontram um forte aliado na região, que é Saddam Hussein, e convence Saddam Hussein a invadir o Irã, a atacar o Irã. Qual que é o motivo desse ataque, dessa invasão? É o controle sobre o Shatt al-Arab, uma região onde desemboca o rio Tigre e Eufrates, uma região de extrema importância, tanto para o Irã quanto para o Iraque, porque é por ali que passa boa parte do petróleo do mundo, ou seja, a região do Shatt al-Arab é por onde o Iraque escoa petróleo, isso aqui está sob domínio iraniano. Então, um desejo do governo iraquiano, principalmente Saddam Hussein, de ter o controle sobre essa área. E os Estados Unidos vai lá e instiga, tá certo? Essa disputa entre os dois países, prometendo vender armamentos ao governo do Iraque. Então, essa guerra se estende por 8 anos na década de 80. Ou seja, enquanto aqui no Afeganistão tinha uma guerra, certo, entre mujahidins e a União Soviética, na mesma época, nos anos 80, tem uma guerra entre o Irã e o Iraque, patrocinada pelos Estados Unidos, porque o Irã foi, até o ano de 1979, um país aliado aos Estados Unidos, e os Estados Unidos vendeu armamentos poderosíssimos ao Irã. Ele vai agora armar o Iraque. Ou seja, para a indústria bélica dos Estados Unidos, essa guerra é uma maravilha, porque vendeu armamentos durante décadas e décadas para o governo iraniano, agora passa a vender armamentos para o Iraque, e os dois vão guerrear entre si. Bom, então durante o conflito entre o Irã e o Iraque, estourou uma crise econômica, por quê? Escoar petróleo pelo Golfo Pérsico passou a ser uma aventura muito perigosa, porque você vai navegar em águas do litoral do Irã, um país que está em guerra com seu vizinho. Então, qualquer navio petroleiro poderá ser atingido acidentalmente ou propositalmente por um míssil de algum desses países, que afinal de contas é uma zona de guerra. Com isso, poucas empresas têm coragem de entrar no Golfo Pérsico para ir lá comprar petróleo. O petróleo fica escasso no mercado, o preço sobe, obviamente. Então, a consequência dessa guerra para a economia mundial foi uma crise, porque o petróleo que estava estacionado na casa dos $11 depois do primeiro choque, que tem a ver com a guerra entre os árabes e os judeus israelenses, né, a guerra de Yom Kippur, que o petróleo teve um grande aumento também, de 3 para 11, agora ele salta de 11 para $33. Então o preço fica absurdamente alto. O mundo paga essa conta. Só que essa guerra ela faz sentido enquanto os Estados Unidos têm interesse em ter aliados contra a União Soviética. Porque o Irã era visto como um aliado contra a União Soviética. Então o interesse dos americanos era prejudicar a União Soviética, impedir o sucesso soviético. A questão iraniana era um forte aliado deles. Eles queriam que o Irã, que o governo dos ayatollahs caísse para que o Irã voltasse a ser um país pró-Estados Unidos. Mas como a União Soviética começa uma política de distensão, inclusive se retira do Afeganistão em 89 e cai o Muro de Berlim, a guerra termina pelas suas, digamos assim, contradições, ou seja, o término da guerra está associado com as mudanças do fim da Guerra Fria. Só que Saddam Hussein se sentiu um perfeito idiota. Por quê? Ele foi instigado a lutar contra o Irã, mas percebeu que o interesse dos Estados Unidos não era que o Iraque vencesse a guerra, e sim era vender armamentos. Apenas isso. E estoura também um escândalo nesse momento, em 88, 89 por aí, um escândalo chamado Irã Contras, porque armamentos americanos estavam sendo contrabandeados por um grupo guerrilheiro na Nicarágua, na América Central, para o exército do Irã. Então, como assim armas americanas sendo fornecidas para o inimigo dele? Sendo que ele tinha a promessa que os Estados Unidos ajudariam o Iraque na guerra contra o Irã. Então ele se sentiu extremamente traído. Tanto que, em 1990, Saddam Hussein dá início a uma guerra que é chamada Guerra do Golfo.
que vai entrar em rota de colisão com os Estados Unidos. Então Saddam Hussein, ele está com uma guerra, porque foram 8 anos de guerra, não podendo vender petróleo. Quando ele pode vender petróleo, o petróleo cai de preço, porque como muitos países fora da região da zona de guerra começaram a aumentar a sua produção de petróleo, por exemplo, a Nigéria na África, a Líbia na África, a Venezuela na América do Sul, aumentaram a sua produção de petróleo. Quando o Iraque, Irã, Arábia Saudita, Kuwait, esses países podem voltar a vender petróleo, porque a guerra acabou, logicamente que pela oferta maior o preço despenca. Então Saddam Hussein quer provocar o quê? Um novo aumento no preço do petróleo. Alguns vão chamar isso do terceiro choque, a Guerra do Golfo. Foi uma tentativa do Saddam Hussein de fazer o preço do petróleo aumentar. Para isso ele invade o Kuwait. Quais são as razões que ele aponta, né, os motivos? Uma delas, ele quer estabelecer uma fronteira, né, diferente, porque para ele o Kuwait não deveria ser um país soberano e independente. Na visão de Saddam Hussein, o Kuwait foi uma invenção, um estado tampão criado pelos aliados logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, na cabeça de Saddam Hussein, o Iraque deveria anexar o Kuwait, tanto que ele fez isso. Invadiu o Kuwait com esse propósito, alegando também que ele quer ter um controle sobre os poços de petróleo. Ou seja, se ele tiver controle sobre os poços de petróleo do Kuwait, ele poderá reduzir a produção de petróleo, porque o Kuwait estava vendendo, produzindo, explorando muito petróleo, fazendo com que o preço caísse. E sem falar que havia uma dívida de guerra para ser paga, inclusive com o Kuwait. Portanto, essas motivações não são consideradas legítimas pela ONU. Então a ONU condena essa ação iraquiana. E a ONU dá permissão para a formação de uma coalizão de países contra o Iraque. Então formou-se uma coalizão liderada pelos Estados Unidos da América, na chamada Operação Tempestade no Deserto, ou Desert Storm, em que porta-aviões dos Estados Unidos estacionam aqui no Golfo Pérsico e desembarcam tanques de guerra na Arábia Saudita. E a partir da Arábia Saudita vai haver um ataque contra o Iraque. Então aviões americanos vão sobrevoar o território iraquiano e vão bombardear o território iraquiano para tentar expulsar o Iraque. Então durante 2 meses, o Iraque conheceu aí dias de terror, porque eram aviões americanos que sobrevoavam as cidades iraquianas e lançavam bombas. Além disso, a Arábia Saudita, país árabe, muçulmano, assim como o Iraque, era um dos países da coalizão. O governo saudita vai também apoiar essa guerra, vai bombardear o Iraque. Sendo assim, a Arábia Saudita e o Iraque começam a ter problemas, porque os dois países são irmãos, mas estão em guerra. Os Estados Unidos conseguem libertar o Kuwait, ou seja, a coalizão liderada pelos Estados Unidos libertou o Kuwait. Aí surgiu uma dúvida: vamos marchar até Bagdá e derrubar Saddam Hussein? Só que essa questão ficou no ar e os Estados Unidos achou melhor, ao invés de entrar em luta armada contra a cidade de Bagdá, a capital do país, e derrubar o governo de Saddam Hussein, acharam que seria mais fácil forçar ele a renunciar, tá certo? Promovendo embargos econômicos através da ONU. Então, após a derrota, o Iraque passa a sofrer muitos embargos econômicos. Mas Saddam Hussein conseguiu contornar a situação através, certo, de um bode expiatório. Ele criou um factoide. Começou a perseguir os curdos que habitam o norte do Iraque, além de outros países como Turquia, Síria, para, de uma certa forma, desviar a atenção do problema pelo qual o país estava passando. O país estava endividado, sob embargos econômicos, com dificuldades para exportar petróleo, porque quem vai comprar petróleo de um país que está embargado? Os curdos acabam sendo as vítimas de Saddam Hussein e a ONU cria 2 zonas de segurança, uma no sul para proteger o Kuwait contra uma provável invasão iraquiana e também cria uma outra zona de segurança no norte
para impedir que os curdos sejam massacrados pelo exército iraquiano sob o comando de Saddam Hussein. Bom, com relação aos curdos, nós podemos fazer uma grande observação. Essa questão curda, ou seja, a questão separatista dos curdos. Os curdos têm desejo de formar um país chamado Kurdistão. A população curda é de mais ou menos 26 milhões de habitantes, sendo que essa mancha vermelha é onde eles representam mais de 3/4 da população local. Essa área amarela em torno de 30 até 75. E essa área verde, menos de 30. Então, minoria nessa área verde. Mas pelo menos nessa área vermelha, eles são maioria. E envolve território de 4 países nessa região vermelha. O leste da Turquia é a maior área de curdos. Também o norte do Iraque, o noroeste do Irã e o norte da Síria. Então, esses 4 países onde tem uma forte concentração de população curda. E é um povo apátrida, que vive em terra de outros países. Além desses 4, tem curdos que vivem aqui nos países que ficam na região do Cáucaso, como Armênia, Azerbaijão. Pois bem, desde a década de 1980, os curdos eles lutam pela independência. Existe um grupo chamado PKK. Então, os rebeldes do PKK. O que é PKK? É a sigla de Partiya Khalqi Kurdistan, fundado em 1978. Bom, o que significa Kurdistan? Kurdistão. Partiya, partido, muito provavelmente. Agora, o que é Khalqi? Bom, não sei, mas eu sei interpretar esse símbolo. Ou seja, um partido comunista do Kurdistão. Ou seja, o Kurdistão contava com o apoio da antiga União Soviética. Então, tudo umas questões geopolíticas interdependentes. O Kurdistão tem até uma bandeira própria, ou seja, desejo dos rebeldes de formar um país independente, mas para isso precisa contar com a boa vontade de pelo menos 4 governos: Turquia, Iraque, Irã e Síria. E a principal estratégia do PKK é promover atentados terroristas. Então, promove ações terroristas contra embaixadas turcas na Europa. Bom, por que turcas e não iraquianas, iranianas ou sírias? Bom, é o seguinte, porque o Iraque e o Irã têm relações diplomáticas cortadas com a Europa há muito tempo. A Síria também. A Síria é um país que tem problemas com os países europeus porque ela não reconhece a soberania de Israel. Porque Israel invadiu um pedaço do território da Síria chamado de Colinas de Golã. Tem a ver com a questão dos palestinos. E por que embaixadas turcas na Europa e não em outra parte do mundo? Bom, porque na Europa, se você tiver uma notícia que uma embaixada explodiu, essa notícia ela tem, digamos assim, repercussão mundial. Porque se você ouvir uma notícia de que explodiu um carro-bomba em frente à prefeitura de Bagdá, no Iraque, ou em frente a uma embaixada na Síria, isso vira notícia corriqueira. Mas se você ouvir falar que uma embaixada em Atenas, Paris, Londres, Madrid, Lisboa ou Roma sofreu um atentado terrorista, o mundo inteiro vai ficar consternado com a situação. Então essa é a lógica. A lógica é você instigar a mídia, falar assim: nós existimos, nós queremos independência. E o maior líder do povo curdo, o senhor Abdullah Öcalan, foi capturado, preso e condenado à morte na Turquia. Porém, já faz aí mais de 20 anos que esse homem está condenado à morte, mas não foi executado, porque a justiça curda teme que a execução do líder Öcalan traga uma onda de protestos incontrolável na Turquia. Como mostra aqui, por exemplo, manifestantes com o cartaz do então líder curdo Abdullah Öcalan, ou Öcalan, como alguns falam. Sendo assim, essa é uma questão também de um povo apátrida, a exemplo dos palestinos. Inclusive, em termos numéricos, a população curda é maior do que a população palestina. São 26 milhões de habitantes que desejam a independência. Então existe aí, tem até vários filmes sobre essa situação, um deles chama
tempo de embebedar cavalos, por exemplo. Eu tenho vários filmes sobre essa questão curda, aí envolvendo não apenas o Iraque, mas também a Turquia, a Síria. Os curdos também vão aparecer quando a gente falar da guerra na Síria. Eles vão lutar pelos seus interesses na guerra da Síria a partir de 2011, certo? Então, sobre esses tópicos, é o que eu teria para passar para vocês, ok? Então, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.